Olá, pessoal. Paula daí para mais um bate-papo aqui no Papo Net, falando hoje sobre o importante prêmio, né, o considerado Oscar do Trade de Eventos, o Prêmio CAI, e com ninguém menos do que o diretor do prêmio, Sérgio Junqueira Filho, do Grupo Conecta, que são os promotores desse prêmio, e que dispensa apresentações, né, tanto o prêmio quanto o Sérgio. E eu trouxe ele aqui para falar, porque já estamos às vésperas do prêmio, um prêmio que, surpreendentemente, não foi interrompido pela pandemia, as premiações não foram interrompidas pela pandemia, mesmo sendo do setor de eventos presenciais. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, Sérgio, parabéns pelo trabalho, parabéns pela atuação, parabéns pela resiliência, pela resistência. E o que podemos esperar desse novo prêmio? Já trouxemos você aqui quando vocês lançaram a campanha, né? Com essa revolução visual que vocês fizeram aí este ano, né? Com o Serginho Medawar, né? Esteve aqui também. Mas me fala como é que está a expectativa para isso? Agora que já estamos quase no final, quer dizer, no final não, né? Porque parece que está voltando um pouco a pandemia, está tudo meio incerto. Nesse momento de tantas incertezas, quais são as certezas que você pode trazer para a gente nesse Prêmio CAI deste ano? Paulo, primeiro queria te agradecer mais uma vez pelo convite, por estar aqui com você, com o público que assiste o Papo Net. E a repercussão do programa que nós gravamos, se não me falha a memória, foi em julho ou agosto. Isso. Quando nós estávamos abrindo as inscrições. A repercussão foi bastante alta. Então, quero te agradecer mais uma vez pelo convite, por estar sempre prestigiando a gente, o Grupo Conecta Eventos, o Prêmio CAI, principalmente. E, Paulo, como você falou ali na introdução, né, o Prêmio CAI conseguiu manter uma continuidade durante a pandemia. Foi praticamente a única premiação do país, se não no mundo, que conseguiu completar todo o seu ciclo nos 2 anos. Quando eu falo todo o seu ciclo, é desde a fase concorrencial até a cerimônia de premiação, que tanto em 2020 como em 2021 foram presenciais. E, na minha visão, isso é um reflexo do nosso mercado. É claro que existe toda uma equipe por detrás do Prêmio CAI, e essa equipe tem todo o mérito pelo trabalho que vem desenvolvendo, mas o mérito maior é do mercado. Mostra que este nosso mercado de eventos corporativos, o mercado de feiras, o mercado de live marketing, é um mercado muito resiliente e que ele se reinventa muito rápido. E o mercado sempre precisa de soluções. O mercado, quando eu digo, é o mercado consumidor, é o cliente final, e eles sempre precisam de soluções. E na nossa indústria, nós somos muito rápidos para poder apresentar essas soluções. Então, quando veio a pandemia, nós estávamos ali a postos. Vieram os eventos online e nós revolucionamos os eventos com o streaming. A pandemia deu uma arrefecida, ou foi quase que a zero, mas, ao mesmo tempo, vieram os eventos híbridos e as empresas que atendem o nosso setor bombaram com os eventos híbridos, reinventaram todo o conceito de um evento híbrido, misturando o presencial com o online. E o Prêmio CAI 2022, os resultados, nós publicamos no site ontem, o resultado final, com os finalistas dessa edição, e ele reflete isso. Então, nós tivemos assim um recorde de inscrições esse ano, em todos os sentidos, com todos os parâmetros que você puder imaginar. Recorde de empresas inscritas, recorde de trabalhos inscritos, categorias,
Uma surpresa, por exemplo, para todos nós foi, nos últimos anos, os clientes finais eles já vinham se aproximando da premiação. Então, um ou outro case de cliente final entrando. E esse ano foi uma avalanche por parte dos clientes finais também. Então, nós tivemos toda a cadeia de fornecedores da indústria de eventos, que vai desde as agências de live, organizadoras, até montadoras de stand, prestadores de serviços, e agora os clientes que vieram em massa, tanto que nós tivemos que criar um novo segmento durante o julgamento para os cases apresentados pelos clientes finais. E uma outra novidade muito positiva no resultado, que quem tiver a oportunidade de entrar ali no site www.premiocaio.com.br, clicando em finalistas, tem acesso à relação completa dos finalistas de 2022 e inclusive aos cases. Porque um dos diferenciais do Prêmio Caio é esse, que você não é só uma lista que fica ali disponível, quem são os vencedores, quem são os finalistas do ano. O público tem acesso aos cases para poder entender os trabalhos vencedores. E uma outra novidade na relação de finalistas desse ano é justamente a cadeia de fornecedores, que essa foi muito prejudicada durante a pandemia, ficou ausente da premiação nesses últimos 2 anos. Stand, por exemplo, as categorias de stand, praticamente não houve premiação nesses últimos 2 anos. Talvez tenha alguma coisa lá em 2020, mas referente ao que já tinha acontecido no segundo semestre de 2019. Mas como o nosso mercado ficou parado, eles não tinham o que apresentar. E foi um dos setores que mais sofreu, dos elos da nossa cadeia, que mais sofreu com a pandemia. E esse ano retomaram com toda a força. Então, todas as categorias com concorrência, com muita concorrência. Então, acho que esse é o balanço que eu posso trazer para você nesse primeiro momento, entendeu, Paulo? E mostrar como, de um lado, o nosso mercado ele é resiliente, como ele se reinventa muito rápido e automaticamente como ele faz a nossa economia pulsar. Os reflexos estão aí. Continuamos durante a pandemia e agora, no pós-pandemia, superamos todos os números pré-pandemia. Maravilha. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, eu queria que desenvolver um pouco mais esse tópico. O setor de eventos, o trade de eventos, ele é um trade de respostas rápidas. Ele é acostumado a montar e desmontar rapidamente os eventos, de fazer eventos de uma semana, 10 dias, 2 dias, de um dia. E essa característica parece que se reforçou durante a pandemia, porque ele mudou rapidamente quando foi necessário. De acordo com os recursos que eram possíveis ser utilizados a cada momento, ele foi utilizando da melhor forma possível e com resultado bastante positivo. Você poderia desenvolver um pouco mais essa ideia? Você passou de passagem por esse tópico, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, porque eu acho muito importante essa característica do trade. Paulo, eu acho que uma das como é que eu posso dizer? Uma das características que a gente pode valorizar mais das empresas que formam cada um dos elos da indústria brasileira de eventos e turismo de negócios é justamente a capacidade, a criatividade. E quando eu falo a criatividade, não é só a criatividade no sentido do design, etc. É a criatividade comercial, é a criatividade de soluções. É uma visão minha, eu não sou um estudioso do mercado, mas do pouco que eu vi nesses últimos anos, eu entendo que a dinâmica, até a década de 90, todo o trabalho desenvolvido na nossa área era um trabalho desenvolvido muito mais pelos clientes do que pelos fornecedores.
E por uma série de razões que aconteceram lá na década de 90 e início dos anos 2000, esses clientes, o mercado, eles começaram a sentir, eles não conseguiam se reinventar. O mercado entrou numa crise e eles não conseguiam se reinventar. E aí entraram as empresas que fazem parte do nosso setor. Entraram as agências de marketing promocional, na época, marketing promocional. Entraram os próprios fornecedores, bastante capacitados, por exemplo, o pessoal de estandes, que antigamente era simplesmente chegava lá com um projeto já pronto pelo cliente para poder aplicar, ele começou a ser chamado para ele desenvolver o projeto. Para ele, que entendia, que estava participando de todas as principais feiras que aconteciam no país, para ele ir lá e desenvolver soluções para o cliente final. E eu acho que esse foi se tornando cada vez mais o nosso diferencial. Hoje, fiz toda essa volta para poder mostrar o seguinte: quando você chega, por exemplo, na pandemia, você vê como esse relógio está bem ajustado. Então, o cliente ele chega, o cliente ele tinha uma necessidade até março de 2020 e as empresas estavam atendendo essa necessidade, com um perfil de eventos que era adequado para atender essa necessidade, para alcançar esse resultado. Aí vem a pandemia. O cliente continua precisando de resultados. O cliente precisa apresentar o seu produto, precisa conversar com o seu público consumidor, precisa conversar com o seu público interno. E, mais uma vez, a quem que ele recorre? Ele recorre às empresas do nosso setor. Às empresas de live marketing, às organizadoras, aos fornecedores. Quantos fornecedores que nós tínhamos até 2019 que tinham ferramentas tecnológicas, mas que a base principal do seu negócio era no presencial, era no que vamos chamar de analógico. E essas empresas se reinventaram, literalmente, na área tecnológica. E hoje apresentam soluções tecnológicas tão boas, ou às vezes até melhores, do que do analógico. Então, eu acho que essa capacidade, eu acho que a gente tem que... Um outro ponto que eu acho muito relevante é que, ao longo das décadas, o nosso mercado ele foi criando uma cultura de capacitação, tanto a capacitação do ponto de vista da criatividade, de criar novos produtos, de criar novas tecnologias, de criar, como também a capacitação técnica. Eu dou um exemplo, as pessoas chegam para mim e falam: nossa, mas vocês fazem uma premiação, por exemplo, para a área de estandes, mas é uma coisa tão simples. Eu falei: simples? Você precisa de um engenheiro para poder construir um edifício de 10 andares, com toda a estrutura, cálculo estrutural, com infraestrutura elétrica, hidráulica, para uma estrutura permanente. No nosso mercado, nós fazemos um prédio como esse por semana. Cada feira que nós fazemos é um prédio como esse. A gente vai lá, a gente monta um prédio inteiro e a gente desmonta 3, 4 dias depois. E você entra dentro de uma feira com toda, ou às vezes até mais segurança do que você tem na tua própria casa, no teu próprio apartamento. Do ponto de vista da elétrica, do ponto de vista da hidráulica, do ponto de vista dos cálculos estruturais. Então, a capacitação dos profissionais que formam a nossa indústria, eu também acho que foi fundamental. E que no momento que eles foram exigidos, que foi o momento da pandemia, eles conseguiram mostrar o que vieram. Seja emprestando ideias, seja com a parte técnica mesmo, de ir lá olhar para falar: bom, isso daqui até ontem a gente fazia dessa forma, ele era... A entrega de soluções fiáveis para aquele momento, né? Exatamente. Então, eu acho que você falou a palavra-chave para mim aí, Paulo. O nosso mercado se especializou em apresentar soluções factíveis, soluções que trazem resultado para o cliente e soluções que são seguras, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista estrutural.
Isso para mim, reflete todo esse sucesso, toda essa pujança dessa retomada que a gente está tendo. Eu tenho conversado com empresas, todo mundo aqui de trabalho, executando trabalho, orçamentos para 2023. E um dos lemas que eu estou percebendo que surge agora para 2023, entre várias dessas empresas, é aprender a falar não. Porque é tanto trabalho que está surgindo, e para poder manter justamente essa qualidade de entrega, boa parte dessas empresas está adquirindo a cultura do falar não. Vai falar, não vou fazer, não vou abraçar, não vou expandir por expandir. Então, e recusar trabalhos para poder. Então, isso para mim é reflexo, de um lado, um investimento muito grande que foi feito no nosso setor durante anos, na capacitação, na educação, no entender o que era o nosso mercado. E, de outro lado, na resiliência, né? Porque a gente tem que concordar que 1 ano e meio proibido de trabalhar do ponto de vista no presencial é um mercado extremamente resiliente, né, Paulo? Com certeza. Com certeza, Sérgio. Sérgio, tem assunto aí para uma live, não é só para uma entrevista, não, viu? Mas, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de deixar aí o espaço final para você convidar nossos seguidores aqui do Papo Net e dar as informações aí de quando vai acontecer a premiação. O site a gente já está colocando aí no ar, inscrições e deixar a sua mensagem final aí para os nossos seguidores. E, mais uma vez, agradecer sua presença aqui, prestigiando o Papo Net. Olha, não é só repercussão para você que ouve esse vídeo, você valoriza muito o nosso canal aqui, quando a gente fala de assuntos tão relevantes como o Prêmio Caio. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, Paulo. O Prêmio Caio, a cerimônia de premiação, como eu disse lá no início, a gente divulgou ontem a relação dos finalistas do Prêmio Caio. Então, eu convido as pessoas a entrarem no site do Prêmio Caio para conhecer não só quem são os vencedores, porque essa relação de finalistas, quando você olhar lá para Congresso Nacional, empresa A, B e C, eles já são vencedores. Eles vão receber ouro, prata ou bronze. Vai ser anunciado na cerimônia de premiação só qualquer classificação. Mas eles já são vencedores. Então, eu convido quem estiver assistindo a gente a entrar no site, mas não só ver as empresas vencedoras, mas visitarem os cases. Porque eu acho que esse é um grande diferencial do Prêmio Caio para o mercado. Então, você consegue entender, lendo os cases classificados do Prêmio Caio, entender primeiro, o que está acontecendo no nosso mercado, quais são as tendências, para onde o nosso mercado está indo. Quem consegue ler todos os cases de todas as categorias acaba tendo um mapa muito completo disso. O Prêmio Caio, este ano, a cerimônia de premiação do Prêmio Caio vai ser realizada pelo 10º ano consecutivo no Centro de Convenções do Expo Center Norte, no dia 15 de dezembro. Paulo, você já está convidado para poder estar lá prestigiando a gente com a tua presença. E convido também o público, quem tiver interesse... 15. Perdão? É dia 15, desculpe, dia 15, é isso? Dia 15 de dezembro, a partir das 19 horas. Legal. E convido também o público, quem tiver interesse, é só entrar na página do Prêmio Caio, em reserva de mesas, e ali consegue selecionar, consegue fazer a reserva de mesa para participação no evento. Não são apenas as empresas vencedoras que podem participar. Qualquer empresa pode participar da cerimônia de premiação e prestigiar os vencedores e, claro, fazer networking, né? Que é um dos objetivos também da cerimônia de premiação. E, mais uma vez, te agradecer, Paulo, pelo convite e pela oportunidade da gente estar batendo esse papo aqui, já falo o nome do programa, né? Papo Net, um bom papo. E poder estar divulgando um pouquinho mais. É o que deu para fazer durante a pandemia, aí eu criei o Papo Net, né? Era o só que eu podia.
Eu sou cheio de comorbidade, eu tenho que ficar em casa aqui, então eu só posso ficar batendo papo mesmo. Eu sei como é. Aqui em casa não foi diferente. Meus pais também são. Meus pais têm uma certa idade. Maravilha. Bom, pessoal, esse foi então Sérgio Junqueira Filho, presidente do Prêmio Caio, a maior premiação do trade de eventos do país, que vai acontecer 15 de dezembro no Expo Center Norte, a partir das 19 horas. Prestigiem. Acessem o site, onde vocês verão os cases. Tem muita lição ali, de muitos finalistas ali, que são verdadeiras lições de resiliência, de inovação, de resposta à crise, de administração de crise e de inovação mesmo, né? de novas soluções. Então, acessem o prêmio e, se puderem prestigiar, estejam lá na premiação, que vale a pena. É um espetáculo maravilhoso. A gente se convence da pujança, da grandeza do trade de eventos. Muito obrigado e até a próxima.